Um programa de fomento agropecuário e tecnológico. Fruticultura, apicultura, produção de café e muitos outros. Bora falar do Agrofundo? GovCast RJ. Tá começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Agrofundo e a gente está aqui com o coordenador do programa, Ronaldo Soares. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui, poder falar um pouco das nossas ações da Secretaria de Estado de Agricultura, né? Por intermédio do programa Agrofundo. Maravilha. Prazer nosso. Ronaldo, para começar, explica pra gente o que é o Agrofundo. Bom, o Agrofundo é um programa de fomento, né, da Secretaria de Estado de Agricultura, exatamente para propiciar os produtores, né, adotar novas tecnologias, aumentando a renda, a produção, a geração, né, de riqueza no meio rural. E o programa ele vem fazer o quê? Financiar essas atividades, né, embora a gente não seja de crédito rural, a gente mais fomenta, quer dizer, é crédito mais orientação técnica. Uhum. Esse é o grande diferencial de crédito rural para o fomento agropecuário que a gente faz. E quais são os critérios para o produtor entrar no projeto? Bom, nós somos 12 segmentos agropecuários atendidos pelo programa, né? E a gente vai falar sobre eles daqui na sequência. Mas, em síntese, é que tem a propriedade rural, ele tem o domínio do imóvel, né? Que ele seja aplicada os recursos, né? Destinados às diversas atividades. E uma coisa muito básica, embora o Banco do Brasil não seja o que determina o crédito, né? Somos nós, mas tem que passar como se fosse um financiamento como outro qualquer. Então, vai ao Banco do Brasil e faz a pesquisa cadastral. O cadastro dele está ok, a gente diz que o projeto está pré-aprovado. E daí segue os outros trâmites de análise, de documentação do imóvel e tal. Mas é muito simples, é uma coisa tranquila. A gente faz isso já há 24 anos, então a gente tem bastante experiência já na área, como conduzir isso com os produtores. Mesmo que tenha alguma dificuldade de documentação, a gente tenta, de alguma forma, fazer com que o produtor não tenha acesso ao programa, né? Então, a gente faz isso de todas as formas. Perfeito. E como que o Agrofundo ele contribui para melhorar a sustentabilidade no campo? Pois é, eu comecei a falar. A gente, ao introduzir novas tecnologias, por exemplo, no uso racional de agroquímicos, então você já está minimizando o uso de defensivos e tal. Então, isso você vai melhorando a qualidade de vida dos produtores e, consequentemente, também dos consumidores que vão adquirir os produtos com um trabalho feito de forma com que a dinâmica do campo seja muito tranquila desse ponto de vista, ok? E falando dos programas, então, tem alguma linha de fomento voltada para fruticultura? Pois é, André. Tudo começou aí, pela fruticultura. No ano de 2000, foi criado o programa Frutificar, que é um programa voltado, como o próprio nome diz, para a produção de frutas irrigadas. E foi assim, por intermédio de um estudo que foi feito à época, e percebeu-se que a cultura alternativa à produção extensiva de cana no norte fluminense e a pecuária extensiva também, seria a fruticultura. Então foi criado o programa Frutificar, voltado para a produção de frutas naquela região no primeiro momento, com polo regional, e depois estendeu-se a todo o estado, com diversas fruteiras. A gente tem exemplos muito interessantes, que eu costumo citar sempre, a questão do morango na região de Friburgo. Eu ia perguntar isso, qual fruta que se destaca aqui no nosso estado? São várias, mas essa, para mim, ela é muito simbólica. Tem até a festa do morango, né? Morango chocolate, é nesse período agora, uma festa maravilhosa lá. Com a tragédia de 2011, né, todas as lavouras de morango que existiam, que eram plantadas num sistema muito arcaico, eu posso dizer, e com aquela situação, houve necessidade de a gente aportar recursos, aportar tecnologia naquela região. E daí começou-se a produzir morango em estufa, em cultivo protegido. Quer dizer, melhorando a ergonometria do trabalho do pessoal, o uso de defensivo reduziu-se quase zero. E hoje a produção de morango na região serrana é reconhecida como de excelência, né? Esse é um exemplo que a gente usa. Tem outras fruteiras, começou com maracujá e abacaxi na região norte, noroeste. E hoje a gente tem um outro polo crescendo no estado muito grande, que é a questão da produção de uvas viníferas. Na região de Petrópolis, de Areal, inclusive, recebeu o nome, né, de capital do vinho, da uva, né? Sim. Então, o Frutificar está lá apoiando, né, também com nossos técnicos. Então, são algumas das coisas pontuais que a gente gosta de ressaltar,
que começou com umas culturas tradicionais, né, como maracujá e abacaxi. Hoje nós estamos com culturas assim de ponta, né, que atingindo um público bastante diferenciado. Maravilha. Agora, falando de emprego, geração de emprego no interior, como é que o Prosperar ele tem ajudado nisso? Bom, o Prosperar é um outro, né, programa da nossa série, né, que é voltado para quê? Para a agroindústria de base familiar. Né? A transformação do produto primário em um produto industrializado pela mão de obra quase que familiar mesmo. Né? E isso tem levado aos produtores, né, por exemplo, de um laticínio, que ele tirava o leitinho dele, vendia para o grande laticínio, e hoje ele faz um queijo de excelente qualidade, agregando valor. O trabalho, por exemplo, feminino é muito relevante também na questão do Prosperar, assim como nós vamos falar daqui a pouco na floricultura. Então, o Prosperar tem esse trabalho, primeiro, de fazer com que essas agroindústrias elas sejam legalizadas, elas tenham estejam adequadas ambientalmente, socialmente e com relação à legalidade, com relação à comercialização. Hoje você pega um produto produzido pelo produtor do Prosperar, tem lá o selo de inspeção estadual, o Se Prosperar, né, que tem uma diferenciação aí da legislação que permite que o pequeno produtor não precisa chegar a cumprir aquelas exigências que os grandes laticínios, por exemplo, precisam cumprir. Agora o senhor falou das flores. A gente quer saber como que o agrofundo está fomentando a produção de flores e plantas ornamentais no estado. Por que não falar de flores, né? Claro. Veja só, talvez nem todo mundo tenha nessa informação. O Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de flores no Brasil. Tá? É uma cadeia muito importante na região serrana, em Friburgo, Bom Jardim, e aqui na região metropolitana, na região de Guaratiba. Então, emprega muita gente, movimenta um valor financeiro bastante expressivo e também fazendo com que a produção seja introduzida novos tipos de flores, que com mais longevidade de prateleira, que a gente fala do pós-colheita. Recentemente você levava uma rosa para cá, daí a 3 dias estava despetalando. Hoje, com as variedades introduzidas, fica 2 semanas e tal. Então, são tecnologias que o Florescer tem levado aos produtores. E também a questão que eu falei aqui rapidamente, a questão do emprego da mulher, a mão de obra feminina no trabalho. A questão dos arranjos florais que são feitos, cursos de capacitação, o pessoal indo aos mercados, né, no CADEG, por exemplo, produto de excelência. Então, o Florescer tem uma importância muito significativa no nosso segmento agropecuário do estado. Além de embelezar tudo, né? Verdade. Agora, falando sobre o mercado orgânico, né, que vem crescendo bastante. Fala um pouquinho pra gente desse mercado e como que o agrofundo está auxiliando esses produtores. Olha, nós temos um programa chamado Cultivar Orgânico. É uma área bastante complexa de atuar, porque as exigências sanitárias são muito grandes e isso para certificar um programa com orgânico, você tem que ter uma garantia muito grande que isso não dê erro, claro, né, com relação a ter um produto lá, o uso de um defensivo, por exemplo, que é proibido. O que a gente trabalha, embora o programa seja chamado Cultivar Orgânico, a gente trabalha muito mais na questão da transição ecológica. O produto que era um produtor convencional, usando muito adubo mineral, mudar esse tipo de comportamento e pode ser que no final ele esteja apto a ser certificado como orgânico. Mas tem uma situação bastante interessante, André, que, por exemplo, na região de Patidoférias, em Vassouras, muitos jovens estavam deixando de trabalhar na área rural. Com nosso trabalho lá do cultivo orgânico, voltado para a produção em cultivo protegido, que ele está trabalhando ali, não está no sol, trabalhando em uma condição melhor, e com um retorno financeiro muito maior do que um tomate convencional, por exemplo. Né? Que todo mundo fala que tomate, de fato, é porque usa muito defensivo. Quando você leva para dentro do sistema de cultivo protegido, você reduz quase zero. Daí, ele pode até ter certificação orgânica a partir do momento que ele está produzindo dentro de um sistema de cultivo protegido. O que seria esse sistema de cultivo protegido? São estufas, entendeu? Que você está ali, ela é fechada, então você não tem inseto que entra, então você não precisa, não tem danos. Ambiente controlado. Ambiente controlado, exatamente, entendeu? Isso está fazendo com que os jovens que estavam deixando de se ter interesse em trabalhar na área
agrícola, agropecuária, ele está voltando para trabalhar. Jovens na região de Vassoura, com 20, 21 anos, está sendo financiada pelo programa, porque está tendo um retorno financeiro, eles estão ganhando dinheiro. Não ficam suscetíveis também às mudanças climáticas. Exatamente. Ali. Então, aí sim, eu acho que o cultivo orgânico está fazendo um trabalho bastante interessante nesse sentido, entendeu? Então, um agricultor, por exemplo, que tem ali a sua plantação e quer implementar esse cultivo orgânico, essa criação um pouco mais controlada, ele consegue pedir um financiamento pelo agrofundo e trabalhar isso dessa forma? Exatamente. Investir, né? Exatamente. E acompanhado sempre de quê? Da orientação técnica, né? Quem é nosso braço operacional, digamos assim, é a nossa empresa de extensão rural, que é a Imater Rio. Então, os técnicos da Imater que fazem todo o acompanhamento, todo o controle, toda a orientação aos produtores, entendeu? Isso é importante. Muito. Tem um programa, uma linha de fomento de vocês chamada Multiplicar. Eu queria que você explicasse o que é isso. Bom, multiplicar, o nome não associa a atividade, né? Que o Multiplicar foi criado voltado para a aquicultura, piscicultura, entendeu? É voltado para quê? Para a produção de peixes, entendeu? Com sistema de tanques, entendeu? Tivemos um trocadilho aí, né? Pois é. Então, exatamente para apoiar exatamente a aquicultura, até criação de rãs, entendeu? É um programa que não é tão muito conhecido no estado, mas ele está aí à disposição dos produtores. Bacana. E o Agrofundo, ele também apoia os produtores de leite, né? Como é que isso reflete na mesa do consumidor? A qualidade desse leite melhora? Como é que isso funciona? Interessante. No estado do Rio, nós temos uma produção leiteira bastante expressiva, né? Mas que em determinado momento não era reconhecida exatamente por você não ter o apoio ao produtor, né? Na ordenha, por exemplo, do gado, né? Era feito manual e tal. Então, com o programa Rio Leite, a gente pode apoiar, financiar os produtores nas ordenhadeiras mecânicas, nos tanques de resfriamento de leite. Então, o leite já sai da teta da vaca, já vai para um tanque resfriado. Então, não tem contaminação do leite nesse processo de ordenha e do armazenamento dele até que vá para os laticínios, os cooperativos. Então, neste processo, você já diminui muito a possibilidade de ter contaminação do leite. Aí vai refletir em quê? Num produto saudável, um produto... Né? E aí, com outras práticas que vamos adotar junto a esse processo, que é, por exemplo, você estimular a plantação de capins de melhor potencial de proteínas, isso vai refletir na qualidade do leite, no teor de gorduras. Então, o programa Rio Leite, eu acho que ele tem essa importância. Nós temos hoje praticamente 60% dos municípios do estado estão contemplados com esse programa, entendeu? Legal. É bem interessante, sim. Legal. Agora, falando de ovinocultura, que são os pequenos e médios criadores de ovelha, eles também têm acesso a esse crédito? Veja só, a produção de ovinos e caprinos no estado não é muito grande. Mas houve uma demanda, e a gente, como era uma associação de produtores, que tinham vários produtores interessados, vamos tentar atendê-los. A gente criou o programa, botando toda a nossa estrutura, né, para poder ter profissionais com conhecimento, né, técnico para poder apoiar esse segmento, só que não houve uma procura muito grande. O programa está disponível, entendeu, para melhoria dos capris, entendeu, aquisição de matrizes, tanto de caprinos, de ovinos. O programa está disponível, mas ainda não há uma procura muito expressiva dos produtores. Então, o programa está lá, existe, a hora que houver demanda, a gente vai estar apto a atender os produtores. E, Ronaldo, pensando assim numa proporção das pessoas que solicitam o agrofundo, quantas conseguem esse fundo? Olha, eu creio que estou de 60% a 65%. Porque, do nosso ponto de vista, como eu falei no início, se não tiver nenhuma restrição, se ele tiver com as propriedades aptas a receber, a implementar aquilo, proposta dele, seja em qualquer desses segmentos, do nosso ponto de vista, sem problema, está aprovado. Algumas vezes, esses 35% é alguma condição inerente a produtor ou à propriedade. Por exemplo, você precisa fazer uma fruticultura, você tem irrigação. Se ele não tiver água na propriedade, ele não tem como irrigar. Então, ele fica fora nesse primeiro momento. No momento seguinte, se ele puder
resolver essas pendências, a gente está apto a retornar. Até porque é um investimento alto, né? Que tem que ter o retorno também para o Estado, né? Com certeza. Na verdade, o retorno para o Estado não é do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista da produção. Da produção, do aumento da riqueza no campo e tal. Porque daqui a pouco a gente pode falar sobre esses detalhes, como funciona em termos de juros, prazos, entendeu? Já vê que é muito pouco fica para o Estado. Na verdade, é um fundo que ele se retroalimenta das amortizações, entendeu? Legal. Beleza. Agora, falando de apicultura, que também está presente no nosso estado, como que o agrofundo pode auxiliar no aumento da oferta de mel, própolis? Olha, da mesma forma que o Rio Ovinos, também não houve uma procura muito grande, embora no começo houvesse uma expectativa muito grande que os produtores fossem buscar o apoio do programa. Mas ele está também disponível exatamente na questão desde do financiamento das melgueiras, né, da onde comprar as caixarias e tal, e até do primeiro processamento do mel. Nós estamos prontos para atender os produtores, mas eles ainda não, talvez por desinformação, né, eles não acessaram muito poucos chegaram a nos buscar. Inclusive, tem uma curiosidade. Um dia eu estava pegando um carro de aplicativo e o cara tinha lá expondo lá que ele era apicultor e falando do trabalho dele. E a gente conversando, eu falei para ele do agrofundo. Ele ficou super interessado, não sabia que existia. E pegou e-mail, falou que ia mandar. E é uma informação legal de dar para as pessoas. Pois é, exatamente. Eu acho que esse programa aqui é para isso, né? De disseminar essas informações, né? Para que os produtores possam acessar naquilo que a gente tem de bom para ofertar, né? E como que o agrofundo ele pode fortalecer a produção avícola no estado? Olha, o Rio de Janeiro tem uma produção bastante importante na região de São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Petrópolis. Ali nós temos 150 granjas aproximadamente. Destas, apenas, acho que um terço, pouco mais que isso, estão legalizadas perante o Ministério da Agricultura. Houve um momento em que essas granjas estavam assim, sujeitas até de serem fechadas. Nós, na Secretaria, não vamos deixar isso acontecer. Claro. Vamos criar um programa, toda uma legislação específica no Estado que não tinha até então, para que esses produtores essas granjas pudessem acessar informações, acessar recursos para fazer as adequações que a legislação federal permite, exige, né? Então, nós criamos um programa para isso. Então, hoje nós já temos mais algumas granjas já legalizadas. Para quê? Para melhorar a sanidade, quer dizer, a segurança alimentar. Né? Você saber que você está consumindo frangos, consumindo ovos que estejam em produção de forma adequada. E aí eu acho que é interessante, que eu não sabia disso, embora eu esteja no meio, né, há muitos anos, a maior parte dos frangos de padaria no final de semana, vai na padaria comprar aquele franguinho assado bonitinho, é da região daqui do Rio de Janeiro. Ela não é importada de outros estados. É da nossa região aqui de São José do Rio Preto e do entorno que esses frangos são produzidos para a gente consumir todo final de semana. Então, é uma atividade bastante importante, embora o grande público não tenha conhecimento disso. Né? Mas isso é mais um programa que a gente está aí para apoiar os produtores. Agora, o Rio de Janeiro também é importante produtor de café. Tem alguma linha de fomento para fortalecer essa produção? Rapaz, eu trabalho na área de pesquisa também, né? Que além de ser coordenador do agrofundo, eu estou chefe da Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro em Campos. E a gente já atua na região há muitos anos, até com pesquisa de café. Eu sempre costumo falar isso, porque quando eu participava de congressos nacionais de pesquisa cafeeira, eu ouvi algumas nomenclaturas que me incomodavam. Eu até entender o que era aquilo. Por exemplo, os cafés antigamente eram classificados como café bebida dura, bebida duríssima, bebida mole, quer dizer, um padrão melhor. Aí chegou a falar assim da bebida Rio, café riado. Eu falei, que história é essa? Não, o café é tão ruim que parece o café do Rio. Nossa, caramba. que isso. Café riado, é tipo o café do Rio de Janeiro. Nossa. Cara, isso mexeu com os brilhos da turma, né? Então, é um trabalho que vem sendo feito ao longo dos 20, 25 anos, a Emater, a Pesagro, outras instituições,
e com os produtores, fizeram com que ele vê que ele precisava melhorar a qualidade do café. Hoje nós temos cafés excelentes, cafés especiais. Já vi, inclusive, na semana retrasada, houve o Rio Coffee Nation aqui no Jockey Club. Legal. Os cafés de várias partes do Brasil. E os 3 primeiros colocados foram cafés do Rio de Janeiro. Tá vendo? Aí sim, entendeu? Agora Café Rio vai ser agora sinônimo de qualidade. Né? Pois é, e no final de novembro vai ter um evento grande de café em Belo Horizonte, que nós estamos levando 22 produtores para competir. No ano passado, o Café do Rio de Janeiro ganhou um concurso lá em Minas. Imagina, você, em Minas Gerais, você ganhar prêmio, né? Então, o programa Rio Café, ele veio exatamente para o produtor, porque saber produzir, ele já sabia produzir, né? Foi introduzido variedades novas, mais produtivas, com melhor transformação de açúcares. E a gente, com o programa Rio Café, que nós criamos em 2021, tratado do pós-colheita. Você colhe o café e você saber como secá-lo, como classificá-lo, para ele chegar até uma bebida especial como a gente tem hoje. Então, é muito gratificante para a gente que está atuando nessa área ver como é que o café nosso está assim, tendo esse reconhecimento. Né? Agora, falando de energia limpa, tem alguma iniciativa voltada a reduzir os custos da energia elétrica tradicional no campo? Pois isso sempre foi um calcanhar de Aquiles, né, do produtor. Né? Você está na sua propriedade, não chega lá uma energia constante, frequente, com qualidade, com muitas oscilações e com os custos muito elevados. Né? Então, em 2020, nós pensamos e criamos o programa Rio Energia Limpa. Exatamente para quê? Para estimular a geração de energia fotovoltaica nas propriedades rurais. Então, a gente já investiu bastante nessa área, entendeu? Então, tem quase 200 propriedades já atendidas pelo programa. Na geração dessa energia, que uma parte ela pode ser consumida na própria propriedade e outra ela injeta no sistema e ela vai e volta. Né? Um sistema ali de gerar energia, colocar no sistema das empresas, né, que transportam a energia e volta para a propriedade. Isso tem tido uma redução significativa do custo para os produtores rurais, chega a reduzir mais de 50% do valor das contas de energia. Então, isso está viabilizando o quê? Ele poder, por exemplo, numa atividade que dependa de uso de irrigação, voltando a falar mais uma vez, ele tem a condição de uma bomba lá para irrigar suas lavouras, suas pomares. As agroindústrias, hoje ela tem segurança que ela vai poder ampliar a sua área de produção, sabendo que ele tem energia. Né? É um sistema que pode ser on-grid, quer dizer, aquele que você joga no sistema, ou off-grid, você armazena na própria propriedade para você usar quando não tem energia sendo trazida da rede pública. Perfeito. Além de diminuir a conta de luz desses agricultores, eles têm essa segurança, né, de ter essa energia quando não tem energia tradicional e fora que é uma energia sustentável, né? Sem dúvida, bem melhor para o meio ambiente. Sem dúvida. Eu acho que a gente, com a energia limpa, a gente está cumprindo nosso papel aqui, né, de diminuir os impactos ambientais. Maravilha. Muito bom. Agora, para a gente terminar, Ronaldo, explica para o produtor rural o passo a passo para se inscrever no Agrofundo. Bom, como eu falei aqui no método, a nossa agente operador é a Emater Rio. A Emater está presente em 72 municípios dos 91. Então, todos os escritórios estão aptos a receber os produtores, orientá-los como proceder. É um processo bastante simplificado, como eu falei. E lá, por exemplo, preencher uma proposta, um cadastro. E daí o técnico vai analisar a viabilidade daquela propriedade. Vai lá, faz o que nós chamamos de visita prévia, vai na propriedade, vê o que ele tem, o que ele precisa e como adequar isso num projeto técnico que vai gerar um contrato de financiamento. E aí é importante dizer que é juros de 2% ao ano. Tá? Se você imaginar que hoje a Selic está o quê? 12,75, é juro negativo. Né? Então, o Estado estimulando a produção e com prazo de pagamento de até 5 anos. Muito bom. Você pode pagar, você pega lá o recurso e vai 5 anos para pagar. E começa a pagar em que momento? Quando a atividade financiada começa a dar retorno financeiro. Se ele plantou uma lavoura, por exemplo, um maracujá, ele vai retornar com 1 ano e meio, começa a pagar. É o tempo que a lavoura começa a produzir. Então, todos os segmentos que nós falamos aqui,
segue essa mesma premissa, entendeu? De 2% ao ano e 5 anos para o pagamento. Então, acho que assim, é um estímulo muito grande e, como eu falei, a gente não é banco, não é o dinheiro pelo dinheiro, a gente quer exatamente levar a ferramenta, o recurso financeiro é uma ferramenta que o produtor possa executar aquelas práticas que de orientada pelos nossos técnicos, entendeu? Eu acho que é uma ótima oportunidade dos produtores, né, acessarem, procurar os escritórios da Emater, que certamente os colegas da Emater saberão como encaminhar o processo. Agora, Ronaldo, e para quem quer começar ainda a empreender no campo, como é que funciona? Dá para um agricultor começar do zero? Sem dúvida, pode ser. Como eu falei anteriormente, desde que o técnico perceba que ele tem condição de implementar aquela atividade que ele queira investir, sem problema, pode ser iniciante. Apenas o programa Prosperar e que não. Que ele já tem que estar na atividade há pelo menos 1 ano, aí sim a gente já vai propor a ele fazer as adequações, né, como eu falei. É o único caso que a gente não começa com os outros iniciante. Pode frutificar, multiplicar. Exatamente. Todos os outros programas podem ser acessados por um iniciante, sem problema. E como que o cidadão pode procurar os endereços da Emater no Rio? Bom, a Emater, quem está no campus conhece o escritório, conhece os técnicos, todo mundo, mas aquela pessoa que não está ainda, né, muito próximo entra no site da secretaria que tem lá os endereços dos escritórios, dos e-mails nossos lá. Tá? Beleza. Ronaldo Soares, coordenador do Agrofundo, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estamos à disposição sempre quando precisarem. É isso aí. É isso, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até lá, Sueli. Até, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.